Fala, meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? General Motors do Brasil. Por detrás dessa grande marca de carros, vamos falar um pouco da história dela, de como se essa empresa cresceu tanto assim e como ela se desenvolveu. Eu já coloquei alguns vídeos sobre documentários do Chevette, coloquei do Cadete, e agora eu vou falar um pouco mais deles. Mas eu vou falar assim: Opel foi a empresa que chegou no segmento e até se tornar a famosa GM. A história começou em 21 de janeiro de 1863, quando Adam Opel abriu uma fábrica para produzir máquinas de costura na cidade alemã de Husum. Depois de quase 25 anos, em 87, a própria empresa, que exportava suas máquinas de costura para a Europa, Estados Unidos, Rússia e Índia, começou a produzir bicicletas. O interessante é que não demorou muito para se transformar na maior produtora mundial de bicicletas. Foi também na produção de bicicletas que Opel começou a tradição de inovação de técnica. Como assim? Com a produção de pneus Dunlop cheios de ar em 1890, e somente em 1899 sua grande e larga experiência em engenharia e produção, os irmãos Opel, filhos de Adam, construíram, em associação com o produtor de carruagens Frederic Lutzan, seu primeiro automóvel para promover transporte de pessoas de maneira mais eficaz. A empresa expandiu sua linha de produtos em 1901, incluindo também as motocicletas. Olha que interessante, pessoal, pois em 1902 a empresa produziu o seu primeiro automóvel desenvolvido por ela mesma, um carro de 2 cilindros que atingia a velocidade de 45 km por hora. O veículo foi apresentado oficialmente na Exposição de Automóveis de Hamburgo. Pouco depois, em 1906, em Berlim, inaugurou a sua fábrica. Além de alcançar a marca de 2.000 automóveis produzidos, 3 anos depois introduziu no mercado o conhecido carro Doctor's Cars, carro do médio, que tinha capacidade para 2 passageiros e era vendido ao preço de 3.950 marcos alemães. Custava metade do preço de qualquer outro modelo de luxo da época. Sua segurança e robustez do veículo eram apreciadas pelos médios que na época percorriam constantemente o país para visitar pacientes, cruzando muito e diferentes das atuais. As estradas planas eram uma raridade no princípio do século, e o sucesso desse modelo e o advento dos sistemas de produção em série permitiram, em 1914, a Opel ultrapassasse seus concorrentes, se transformando na maior produtora alemã. Olha essa marca: 3.335 unidades no ano vendidas. Interessante, eu chamo essa história do Opel de superação. Aí vocês vão vendo mais a seguir aí
Que interessante. Já deixaram seu like e comentaram o vídeo? Em 1919 ocorreu a abertura da pista de corridas da Opel ao sul de Hussein. Esta pista oval de cimento com curvas inclinadas foi a primeira pista de teste de corridas na Alemanha. Muito anterior às outras pistas de longa tradição, como a Avus de Berlim e Nürburgring, em 1924 a Opel pessoal investiu dinheiro para modernizar. Em que sentido? Toda a sua linha de montagem ela começou a reestilizar, desenvolvendo métodos próprios de produção, ou seja, não estava pegando mais apenas serviços terceirizados, estavam já começando a ter a sua própria linha. Ou seja, o primeiro modelo a sair das novas linhas de montagem foi o Laubifroge, também conhecido por Ranietta, um automóvel de 2 lugares compactos, assim chamado por causa das suas rodas únicas e por dispor de apenas uma cor, o verde. E nesta época, a rede de distribuição sofreu alterações e introdução de serviços de assistência de veículos a preço fixo. E em 1928, a Opel possuía 37,5% dos automóveis na Alemanha, ou seja, ela já estava bem encaixada no mercado, produzindo aproximadamente 43 mil unidades na época, que foi muito sucesso, se deveu de estratégia comercial adotada. Muito interessante, pessoal. No início de 1929, a Opel se tornou a primeira companhia de automóvel a estabelecer uma seguradora e uma empresa de financiamento para as vendas a prestações. Foi neste mesmo ano que a empresa teve 80% das suas ações compradas pela americana General Motors, que é a Chevrolet, que viria a se tornar proprietária majoritária em 1931. Foi neste ano que a Opel ingressou no segmento dos caminhões, com o lançamento do Opel Lastwagen, que era o caminhão leve rápido. Esta versão inicial tinha uma capacidade de carga de 2 toneladas. E o interessante é que em 1935, então, chegou a nova e moderna, toda reestilizada fábrica de veículos do mundo em Brandenburg, e lançou um modelo compacto de caminhão com a capacidade de carga de 1 tonelada, adaptado às características e necessidades da Alemanha na época. O novo veículo recebeu o nome de Blitz, que é o que? O raio. Após um concurso público de grande sucesso, em que foram enviados quase 1,5 milhões de propostas de nomes. Este pequeno caminhão foi denominado de Opel Blitz 1 Tonner Leichter Lastwagen. E ele apresentava um motor a gasolina com 4 cilindros em linha Olímpia de 1.300 cilindradas e 24 HP de potência, com válvulas laterais. Sua cabine era espaçosa e bem dimensionada, com um característico radiador. É uma história muito interessante essa, porque no salão de automóvel neste ano, que durante
que foi realizado em Berlim, a empresa apresentou o modelo Olympia, o primeiro carro alemão com carroceria de aço equipado com motor de 1,3 litros. No ano seguinte, a empresa se tornou a maior montadora da Europa, com produção anual de 120.900 automóveis, além de introduzir no mercado a primeira geração do modelo Kadett. Paralelamente, a Opel ia acumulando sucesso de vendas internacionais, e a ligação da GM tinha dado à Opel o acesso ao mercado mundial, possibilitando o estabelecimento de novas sucursais no Japão, na China e em vários países na América do Sul. E em 1937, após anos sendo a maior produtora de bicicletas, a Opel encerrou a produção, vendendo sua divisão para NSU, para concentrar apenas a produção em veículos. Estão gostando do vídeo, né, pessoal? Pessoal, em outros documentários eu comentei sobre a Segunda Guerra Mundial, como algumas fábricas cresceram devido às necessidades da época, e não foi diferente. Em 1940, devido à Segunda Guerra Mundial, a empresa interrompeu a produção de carros, concentrando suas forças na montagem de veículos e equipamentos militares. Com o fim do conflito em 1946, a Opel, que teve suas instalações bastante danificadas, lançou o primeiro veículo pós-guerra, o Blitz, um caminhão de 1,5 toneladas, que um ano depois da produção de carros de passageiros recomeçou com o lançamento da versão Opel Olympia. E a década de 50 começou a reconstrução de suas principais fábricas, que haviam sido afetadas e também destruídas pela guerra. E no ano de 1956, além de dobrar a sua capacidade de produção e com a construção de novo complexo, a Opel atingiu a marca de 2 milhões de automóveis produzidos desde a sua fundação. E em 1962, no 100º aniversário da fundação da empresa, a Opel inaugurou uma segunda fábrica na cidade de Bochum. O novo Opel Kadett surgiu das linhas de produção com o slogan "Um novo carro de uma nova fábrica". Em resposta à crescente comunidade de fãs de carros esportivos, a Opel criou seu primeiro coupé em meados dessa época, introduzindo a versão GT. A empresa confirmou sua reputação como o fabricante de automóveis particularmente dinâmicos. No início da década de 70, em 1971, é lançada na Ásia, e em 1972 detinha 20,4% do mercado alemão, mantendo-se como a maior montadora do país. Em 77, introduziu no mercado novos modelos, como o famoso Monza e Senator. E no ano de 82, inaugurando a sua fábrica na cidade de Zaragoza, na Espanha, para produzir carro compacto, que chegou com o nome de Corsa. Este modelo se tornaria o carro mais compacto e mais vendido do mundo, atingindo a marca de 11 milhões de unidades, vendidas em 2002. Em 1985, tornou-se a primeira montadora do mundo a oferecer uma linha completa de automóveis equipadas com catalisadores. E no ano seguinte, quem chegou no mercado? O famoso Ômega,
que viria a ser eleito o carro do ano em 1987. Em 1992, a Opel atingiu a marca de 25 milhões de veículos produzidos desde sua fabricação, e em 95 todos os modelos da Opel saem da fábrica equipados com airbags, tanto para o motorista como para o passageiro da frente. Como parte do seu equipamento de série, em 2001 o Astra comemorou 10 anos de vida e mais 7 milhões de unidades vendidas em 90 países diferentes. Recentemente, as dificuldades financeiras enfrentadas pela GM, a Opel oficialmente vendida no começo de setembro de 2009 para a fabricante de autopeças canadense Magna. Com isso, a tradicional montadora alemã tem sua propriedade dividida entre Magna, que é a maior parte, em conjunto com o banco russo Sberbank, e os trabalhadores da empresa 10%, enquanto que a General Motors permanece com os 35% restantes. Então, pessoal, a evolução visual do logotipo da Opel passou por inúmeras modificações até chegar na aparência dos dias atuais. A primeira significativa na mudança ocorreu em 1937, quando foi introduzido, em homenagem ao Conde Zeppelin, grande orgulhoso dos alemães na época, que no caso assim, grande orgulho dos alemães na época, que tinha o símbolo de um dirigível estilizado. Depois de pequenas atualizações, passaria a ser uma radical mudança em 65, quando surgiu o símbolo do raio, que no caso que era o Blitz, baseado em um antigo modelo de caminhão da montadora da década de 30. Ao mesmo tempo, o símbolo lembrava o Z de Zeppelin. E nos anos seguintes, passou pela últimas modernizações, a última delas ocorridas recentemente, que é o que? Muitas restilizações. Hoje o slogan da Chevrolet é essa famosa, um desenho que parece muito uma gravata dourada, que é o que? É um símbolo baseado na gravata borboleta. Eu vou passar aqui para vocês agora, antes de finalizar o vídeo, pequenos dados corporativos, que é o que? Origem alemã, fundada em 1863 por Adam Opel, sede mundial Rüsselsheim na Alemanha, proprietário General Motors, não teve capital aberto. O Hans Demant, que foi um dos seus presidentes. A empresa teve um faturamento estimado de 15,6 milhões, lucro não foi divulgado, vendas globais de 1,3 milhões de veículos, presencial global foi em 60 países, não houve a presença da Opel no Brasil, porque ela já entrou diretamente com a GM, a presença no Brasil que foi não, né? Funcionários 25.103, segmento automobilístico, automóveis foi os principais produtos, o ícones, o logotipo que foi conhecido como Blitz, slogan Discover Opel, a marca do mundo. A montadora alemã, que vende seus veículos em 40 países europeus, está também presente no mercado da Ásia, África e Oriente Médio. A Opel vende anualmente aproximadamente 1,3 milhões de automóveis, com forte e marcante presença no continente europeu.
A Opel em si são vendidos no Reino Unido sob a marca Vauxhall e na Oceania a marca Holden e na América do Sul sob a marca Chevrolet. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um documentário breve, mas com bastante informações interessantes. Me dê sugestões, comentem aí o vídeo sobre o que vocês querem que eu pesquise para que eu venha passar para vocês aqui, ok? Leandro Silva Alves com mais um super documentário para vocês. Um forte abraço!